Você não sofre por acaso, você sofre de forma reveladora. E aqui está o ponto em que a maioria das pessoas evita encarar. Aquilo que mais te faz sofrer pode ser exatamente aquilo que ocupa o lugar de Deus do seu coração. Isso não é uma metáfora bonita, nem um exagero retórico. É uma leitura espiritual direta da realidade. O sofrimento não entra na sua vida como um intruso sem função. Ele entra como um instrumento que expõe aquilo que você tentou esconder até de si mesmo. E se isso te incomoda, ótimo, significa que já começou a funcionar. Vivemos em uma cultura que trata o sofrimento como um erro estrutural da existência. Se dói, está errado. Se há perda, alguém falhou. Se Deus permite dor, então ele precisa se explicar. Esse raciocínio moldou uma geração inteira que tenta construir uma fé confortável, funcional e emocionalmente segura. O problema é que essa versão da fé não sobrevive ao contato com a realidade, porque a realidade não negocia com as nossas expectativas. E quando você abre a escritura ou lê com atenção autores como Agostinho, você percebe rapidamente que o sofrimento não é tratado como uma falha no sistema, mas como parte integrante da formação espiritual. Agostinho observa algo que desmonta o nosso senso moderno de justiça emocional. Ele aponta que o sofrimento não é em si o maior problema. O problema está naquilo que o sofrimento revela. Ele chega a sugerir que a intensidade do sofrimento diante da perda de algo pode indicar o grau de apego desordenado a esse algo. Isso exige maturidade para ser compreendido, porque ninguém gosta da ideia de que a própria dor pode estar denunciando um amor mal orientado. Ainda assim, a lógica é consistente. Você não entra em colapso por qualquer coisa. Você entra em colapso por aquilo que você transformou em fundamento. Pense de forma concreta. Perder o emprego é doloroso, isso é inegável. Mas existe uma diferença entre dor e desintegração emocional. Quando a perda de um trabalho leva alguém a um estado de desespero absoluto, isso sinaliza que aquele trabalho não era apenas uma fonte de renda. Ele era fonte de identidade, segurança e valor pessoal. O sofrimento, nesse caso, não cria o problema. Ele revela a estrutura interna que já estava lá. O mesmo vale para relacionamentos, projetos, estabilidade financeira, reconhecimento social. O que dói mais profundamente não é apenas o que foi perdido, mas o que aquilo representava no coração. E aqui surge uma questão inevitável, que costuma ser usada como objeção. Se o sofrimento revela o coração, por que Deus permite que pessoas boas e más passem por dores semelhantes? Essa pergunta parece inteligente, mas parte de uma expectativa equivocada de que o sofrimento deveria funcionar como um sistema de recompensa e punição visível. Agostinho desmonta essa expectativa, mostrando que Deus não organiza o mundo dessa forma. Existe uma distribuição intencionalmente não linear de dor e prosperidade. Se todo mal fosse punido imediatamente, a humanidade obedeceria por medo. Se nenhum mal fosse punido, a humanidade concluiria que não existe justiça. Então Deus permite uma mistura. Bons e maus atravessam experiências parecidas externamente, mas com realidades internas completamente distintas. Isso nos leva ao ponto mais desconfortável de todo esse assunto. A diferença entre as pessoas não está no que elas sofrem, mas em como elas reagem ao sofrimento. Essa afirmação parece simples, mas carrega um peso enorme. O sofrimento funciona como um tipo de pressão que revela a composição interna. Agostinho usa imagens extremamente precisas para ilustrar isso. O mesmo fogo que purifica o ouro consome a palha. A mesma prensa que extrai o óleo também esmaga aquilo que não tem valor. O mesmo movimento que faz o perfume liberar a fragrância faz o lodo exalar o mau cheiro. O elemento externo é o mesmo. A diferença está naquilo que está sendo pressionado. Essa lógica destrói uma ilusão muito comum. A ideia de que prosperidade revela quem você é. Ela não revela. A prosperidade mascara. Ela suaviza as tensões, encobre fragilidades e cria uma sensação artificial de estabilidade. O sofrimento faz o oposto. Ele remove camadas, elimina distrações e força o coração a reagir sem filtros. E é precisamente nesse momento que aparecem coisas que nem você sabia que estavam lá. Amargura, desespero, revolta, incredulidade ou, em alguns casos, fé, perseverança, dependência de Deus. O sofrimento não cria esses elementos, ele apenas os traz à superfície. E então chegamos ao núcleo do pensamento agostiniano sobre o tema, a questão dos amores desordenados. Para Agostinho, o problema humano não é amar coisas boas, o problema é amar coisas boas como se fossem absolutas. Ele organiza a realidade em bens temporais e bens eternos. Bens temporais são todos aqueles que podem ser perdidos: saúde, dinheiro, relações, posição, conforto. E os bens eternos dizem respeito a Deus, a verdade, a graça, a salvação. Quando um bem temporal é tratado como se fosse definitivo, ele passa a ocupar um lugar que não foi feito para ele, e qualquer coisa colocada nesse lugar inevitavelmente se torna um ídolo. Isso explica por que o sofrimento ligado à perda de certos bens é tão devastador para algumas pessoas. Não se trata apenas de perda funcional,
Trata-se de colapso estrutural. Quando algo que sustenta a identidade é removido, a pessoa não perde apenas um elemento da vida, ela perde o eixo em torno do qual organizava a própria existência. E é aqui que a análise deixa de ser abstrata e se torna pessoal. O que você mais teme perder revela muito mais sobre você do que aquilo que você diz acreditar. Se alguém quiser testar isso de forma honesta, o caminho é simples e desconfortável. Pergunte a si mesmo o que mais gera ansiedade quando você imagina perder. Pergunte o que, se fosse retirado hoje, faria você sentir que a vida perdeu sentido. Pergunte se a sua fé permaneceria estável se certas estruturas desaparecessem. Essas perguntas não servem para gerar culpa gratuita, elas servem para diagnóstico, porque enquanto o coração estiver ancorado em coisas instáveis, ele estará inevitavelmente exposto a colapsos proporcionais às perdas. Agora, quando todas essas peças se encaixam, o sofrimento deixa de ser apenas uma experiência negativa e passa a ser compreendido como instrumento. Ele não é apenas algo que acontece, ele é algo que trabalha. Ele separa quem ama Deus e quem usa Deus. Ele revela quem possui fé real e quem construiu uma relação baseada em conveniência. Ele expõe onde está o verdadeiro tesouro de cada pessoa. E isso acontece independentemente da vontade de quem está passando pela dor. O sofrimento não pede permissão para revelar, ele simplesmente revela. Essa perspectiva muda radicalmente a forma como alguém encara a própria vida. A pergunta central deixa de ser por que isso está acontecendo comigo e passa a ser o que isso está revelando em mim. Essa mudança não elimina a dor, não torna a experiência mais leve, mas traz lucidez. E a lucidez nesse contexto vale mais do que conforto ilusório, porque permite correção, permite reordenar amores, permite reconstruir a base sobre a qual a vida está sendo sustentada. No fim das contas, existe uma verdade simples que a maioria das pessoas tenta evitar. Você não controla o que vai perder ao longo da sua vida. Essa variável está fora do seu domínio. O que está sob seu controle é o lugar em que cada coisa ocupa dentro de você. Quando algo temporário é tratado como absoluto, a perda desse algo se torna devastadora. Quando Deus ocupa o lugar central, as perdas continuam sendo dolorosas, mas deixam de ser destrutivas. A diferença não está na intensidade da experiência externa, mas na estrutura interna que sustenta quem está passando por ela. E aqui está o ponto final que precisa ficar claro. O sofrimento não é o seu inimigo principal. O seu inimigo principal é a ilusão de que você pode organizar a vida em torno de coisas que vão permanecer intactas. Isso nunca foi verdade, nunca será. E quanto mais cedo isso for compreendido, menor será o estrago quando a realidade fizer o que ela sempre fez: mudar, tirar, pressionar e expor. Se você quer continuar lidando com temas nesse nível de profundidade, sem anestesia emocional, sem maquiagem teológica, então faz o básico, se inscreve no canal. Aqui a gente não negocia com ilusão confortável, a gente trata daquilo que sustenta ou destrói uma vida inteira.